HGBS11, o fundo de shoppings da Rede Brasil. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 14 de julho de 2025. Continuar acompanhamento do fundo. Ao que parece, ele tem dificuldades para manter o patamar de distribuição. Veremos então qual é a atual situação dele. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. A cota patrimonial a R$ 21,61, ele iniciou as atividades em 2006, tem aí a cota mercado margeando os R$ 19, veremos adiante. 2 bilhões 600 milhões é o valor de mercado, tem aí uma BL total de 241 mil metros quadrados, não há taxa de performance. Na data que eu gravo com vocês, o HGBS11 cota na B3 a R$ 18,85, fazendo um P sobre VP de 0,88, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 3,25%. A cotação chegou lá aos R$ 17,40 agora, em fevereiro de 2025, buscou uma pequena recuperação, inclusive já chegando aos R$ 20,32, mas agora repousa aí na casa dos R$ 18. A última distribuição do fundo foi de 16 centavos por cota, paga agora no dia 14 de julho de 2025, fazendo um yield mensal de 0,8%, anual de 10,13%. Investindo R$ 1.000 a 2 anos em HGBS11, teria hoje o cotista apenas R$ 1.035,90. Então, ponto de atenção aí é o retorno do HGBS11, porque este resultado já considera o reinvestimento dos dividendos e que é refletido aqui pelo gráfico do investidor 10. Conforme verificamos aqui, a rentabilidade do HGBS no período foi de apenas 3,59%, enquanto o CDI retornou 24,36%, IPCA 9,67% e o IFIX 8,13%. Tudo isso segundo o gráfico aqui do investidor 10, que, conforme verificamos aqui, não consegue superar a linha do IPCA, não supera o IFIX, tampouco supera o CDI. Então, ponto de atenção aí é a rentabilidade do HGBS11. Mas, voltando aqui para o relatório, no cenário macro, não perderemos tempo. Em relação ao boletim da Abrace, em maio, o mercado de shoppings brasileiro apresentou um crescimento de 3,4% nas vendas. Em termos reais, houve uma retração de 1,8%. Em relação à vacância no mercado do Brasil, na mediana, na casa de 5%. Em relação aos indicadores operacionais aqui do HGBS11, as vendas do portfólio apresentaram um crescimento de 12,9% se comparado ao resultado de maio de 2024, vendendo R$ 1.414 por metro quadrado em relação a maio. As vacâncias, 4,8% da BL versus 4,7% em abril e 6,3% em relação a 2024. O NOI em maio do fundo foi de R$ 84,60 o metro quadrado, um crescimento de 13,9% versus maio de 2024. Houve aí também um crescimento em relação ao NOI de 5,2% em comparação ao mesmo período de 2024, e o destaque que o impacto positivo aqui foi relacionado lá à migração de sistemas realizada pela Allos, ocasionando o atraso no reconhecimento das receitas originalmente previstas agora para abril. Em relação às vendas, conforme verificamos aqui, todos os imóveis seguem aqui com resultados positivos, exceto o Goiabeiras, que conforme verificamos aqui em relação ao NOI por metro quadrado, é negativo de 14,1% em relação a 2024, mas conforme verificaremos adiante, apesar destes índices positivos se comparado ao mesmo 2024 em relação a maio, o fundo ainda sofre para fazer 16 centavos por cota. Em relação aos indicadores aqui, em relação às vendas totais do HGBS11, verificamos aqui que em 2024 foi de 1.256 e agora, em maio, 1.414. A vacância, 4,8%, inferior, inclusive, a 2024. A evolução do NOI saiu de 75 para 85 agora em maio. E em relação à alienação de 10% lá do Jardim Sul, vemos já no vídeo passado, houve a alienação da fração ideal de 10% do shopping pelo valor de 63 milhões de reais. O cap rate da transação, como comentamos no vídeo passado, foi bem baixo, de 7,7%, representando aí um lucro não recorrente de 3 centavos por cota, então bem baixo. É bem provável que o fundo tenha realizado a venda deste ativo para conseguir manter o patamar de distribuição, visto que o cap rate é bem baixo e é aquilo, né, pessoal? Enquanto há sangue nas ruas,
quem tem capital compra, quem está precisando de dinheiro vende e vende muito barato, o que foi o caso aqui. Então, é bem provável que dessas informações, se é possível inferir que o fundo tem dificuldades para manter o patamar de distribuição na casa de 16 centavos, isso porque em junho o resultado dele foi de apenas 13 centavos por cota ante a distribuição de 16 centavos. E para junho de 2025, as receitas imobiliárias foram no total aqui e para junho de 2025, as receitas imobiliárias chegaram a 20.159.785, as despesas 4.668, um resultado operacional de 16.813.000 reais, dos quais ele distribuiu 20.661, 16 centavos por cota. Então, ele apenas gerou 13 e distribuiu 16 centavos por cota. Então, ponto de atenção é o recorrente do fundo. Porque neste mês ele consumiu 3 centavos da reserva, ela que lá era de 5 centavos em maio e agora em junho chega apenas 2 centavos por cota. Então, ponto de extrema atenção é o recorrente aqui do fundo. Nas projeções de resultados, o patamar de distribuição de 16 centavos até o final agora do primeiro semestre de 2025, que já se encerrou. O próximo rendimento será anunciado agora, no dia 31, e a indicação de patamar de distribuição para o segundo semestre virá ainda no próximo relatório. Então, a gestão segura um pouco a informação, tentando identificar melhor aí, possivelmente ainda à espera do resultado da venda do HGBS 11 Jardim Sul, para ver o que ela consegue distribuir agora no segundo semestre de 2025. E em relação à rentabilidade do fundo agora em junho de 2025, considerando a cota de aquisição a R$ 20,02, ele deu um ganho de capital líquido negativo de 0,6, enquanto o CDI líquido rendeu 21,5, o retorno total bruto aqui do fundo 0,2, enquanto o IFIX 31,7% no acumulado. Em relação à rentabilidade aqui, já considerando a base 100 ajustada por rendimentos, ele retorna 813% desde novembro de 2006 e 311% desde dezembro de 2010. Em relação ao volume médio diário na B3, ele segue lá na casa de 50 milhões ao mês, 2,5 milhões aqui no volume médio negociado. Em relação ao portfólio do fundo, ele tem 20 shopping centers, 15 detidos de forma direta, 4 detidos através de cotas de outros FIIs e 1 detido parte de forma direta e parte em cotas do WPLZ11. Estes shoppings representam 93,9% da carteira de ativos do fundo. Ele tem também a participação majoritária em 7 shoppings, que totalizam 57% do valor investido em ativos estratégicos. Ele tem 15% em FIIs, 78% em imóveis, a maior exposição é o Jardim Sul, 19%, seguido do Shopping Penha, 12%. Em relação às alocações, 93,9% em estratégicos, 2% em FIIs líquidos, 3,1% em CRIs e LCIs e também 0,9% aqui em fundos RF. A maior exposição por administradora é a Alus, 50% aqui de todo o portfólio, seguido da AD Shopping, Soul Malls, Plena Malls, Sim, WE9, Iguatemi e também a Partage, além da Alkia e da HBR. Em relação à quantidade de ativos por participação, ele tem 11 participações minoritárias, 7 majoritárias. A maior exposição é aqui o estado de São Paulo, 86% de toda a exposição aqui do portfólio. E em relação à alavancagem do fundo, segue lá na casa de 11,4%. Isso porque ele tem 4 CRIs, 3 em relação ao Jardim Sul e 2 aqui em relação ao Jaraguá Araraquara. O primeiro foi de uma dívida relacionada à aquisição e o segundo foi um CRI que ele já recebeu em decorrência da compra aqui de 25% do shopping Jaraguá Araraquara. Então, a alavancagem do fundo segue aqui relativamente equilibrada, apenas 11,4%. Deste total, ele tem agora em 2025 13 milhões e 200 para amortizar, crescendo bastante até 2031, quando ele atinge o pico de 48 milhões e 700 aqui para amortizar. Em relação aos shoppings, segue muito tranquilo como um todo, verificamos, tem aí um resultado negativo em relação a ganhos reais, mas tudo isso muito puxado aí pelo cenário macroeconômico, com Selic bem alta, inflação no curto prazo também
bem descontrolada, mas o ponto negativo ainda segue aqui para o Goiabeiras, que corresponde a 1% da carteira aqui do fundo. Ele tem 54% de participação neste imóvel, ele é localizado lá em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, e em relação aos resultados, comparando a variação dele em relação a maio de 2024, vejamos aqui que ele decresceu bastante em relação ao aluguel mínimo, 27%, as receitas totais caíram 9%, ele tem aqui um total de despesas, que houve aí também um decréscimo de 27%, o que é ponto positivo, porque em 2024 ela saiu de 971 mil para agora 707 mil reais, mas um resultado sem estacionamento aqui negativo de 38%, decrescendo lá agora para 366 mil, ante a 595 mil do realizado em maio de 2024, e um fluxo total negativo aqui, fechando em 44%, ante a um resultado operacional líquido negativo de 39%. Então, ponto de extrema atenção aqui é a situação do Goiabeiras, porque, ao que parece, ele tem perdido lojistas, decrescendo bastante, inclusive em relação ao aluguel mínimo, que decresceu em relação a 2024, 27%, e as receitas totais aqui também decrescendo para menos 9%. Então, ponto de extrema atenção. Perfeito, pessoal? De HGBS11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Agora com 2 vídeos ao dia. O primeiro às 5 e o segundo às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir a você, cotista, uma maior interação com o seu fundo imobiliário. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Por hora é somente isso. Fraterno abraço a todos. Até mais.